Olá, amigos, de volta aí com nossos estudos, né? Estamos falando sobre os contratos em espécie. Finalzinho da aula passada, a gente terminou o contrato de mútuo, já vimos contrato de comodato, contrato de mútuo, ambos são espécies do gênero empréstimo. E aí, no finalzinho da aula, eu prometi para hoje que a gente entraria no contrato de prestação de serviços e empreitada. E eu acabei falando comodato no finalzinho da aula, né? Eu estava revendo aí a parte final da aula, saiu comodato. Agora é prestação de serviços e contrato de empreitada. São dois contratos muito parecidos. Na verdade, o próprio legislador, às vezes, ele fala de empreitada querendo falar de prestação de serviços, ora ele fala em prestação de serviços querendo falar de empreitada. Ao meu ver, eu acho que a prestação de serviços, hoje em dia, deveria ser um contrato gênero, né? Porque, por exemplo, quando eu faço um serviço através de um contrato de empreitada, eu estou prestando um serviço, gênero, a grosso modo falando, né? Se eu tenho um contrato de comodato, por exemplo, eu não deixo de estar prestando um serviço. Se eu tenho um contrato de, transporte, por exemplo, eu não deixo de estar prestando um serviço. Então, me parece que hoje em dia, o contrato de prestação de serviços não deveria mais ser estudado como espécie contratual, e sim como gênero, onde haveriam diversos contratos. Tá, mas a prestação de serviços, ela deu origem no direito romano à chamada locação, locatio conductio. Vou botar aqui no quadro, só para a gente começar aqui a matéria. Olha só. Eu tinha locação, então eu vou chamar de locatio conductio. Locatio conductio. E a locatio conductio, ou seja, a locação, podia ser locatio conductio rerum. Que esse contrato aqui a gente já estudou, olha, locatio conductio rerum deu origem, hoje em dia, à chamada locação de coisas. Né? Tá, mas havia no direito romano também a chamada locatio conductio operarum. Ou seja, daria uma ideia de locação de mão de obra, né? Ou seja, aluguel de mão de obra. Esse contrato aqui, olha, é o que deu origem ao contrato de prestação de serviços. Locatio conductio operarum. Fica estranho a gente falar de locação de serviços, né? Prestação de serviços. E havia ainda também no direito romano a chamada locatio conductio operis. E a locatio conductio operis deu origem ao que hoje temos do contrato de empreitada. Então vejam vocês que esses dois contratos aqui, olha, contrato de empreitada e hoje o contrato de prestação de serviços, eles guardam uma certa similitude. Ambos tiveram origem no mesmo instituto, que é a locação, locatio conductio. A locatio conductio operarum dava uma ideia de locação, de mão de obra mesmo, de pessoas, né? Se bem que hoje em dia eu não posso mais falar em alugar pessoas, mas na época, por exemplo, da escravidão, me era muito simples falar em locação de pessoas. E a locatio conductio operis dá uma ideia de locação de um serviço pronto e acabado. E eis aí, inclusive, a distinção clássica entre o contrato de prestação de serviços e o de empreitada. Vejam vocês, se eu alugo uma determinada pessoa ou um serviço de uma determinada pessoa, mas essa pessoa não tem a preocupação com o término da obra, seria contrato de prestação de serviços. Então, imaginem um pintor de paredes. Se eu contrato uma pessoa para pintar a parede, eu vou estabelecer que ele começa às 8 horas, termina ao meio-dia, tem 1 ou 2 horas para almoço, depois ele começa de novo às 14 horas, vai até às 18 horas, onde ele vai ficar pintando parede. Então, onde eu mandar que ele faça o serviço, ele vai começar a fazer o serviço. Isso é contrato de prestação de serviços. Já a empreitada seria quando eu contrato uma determinada pessoa para uma obra pronta e acabada. Então, esse mesmo pintor de paredes, eu contrato agora para fazer a pintura da minha sala, por exemplo, para pintar a minha casa. Então, ele vai me cobrar um preço não para ficar pintando paredes, ele vai me cobrar um preço para fazer a pintura da minha sala ou da minha casa. Eu teria aí, portanto, o contrato de empreitada. O professor Venosa, fazendo essa clássica distinção, ele diz assim: imagina que um doutrinador, ele é contratado para escrever em um jornal, sei lá, semanalmente, ou todos os dias, diariamente,
ou uma vez por mês, de 15 em 15 dias, não importa. Mas ele é contratado simplesmente para ficar escrevendo contrato de prestação de serviços. Agora, esse mesmo escritor, ele foi contratado para fazer, por exemplo, os 7 volumes de direito civil e entregar esta obra pronta e acabada no final do ano. Opa, eu tenho aí agora contrato de empreitada. Perceberam a diferença clássica, não é? Prestação de serviços, a pessoa é contratada para fazer um serviço qualquer, e aí qualquer atividade, desde que lícita, pode ser contratada através do contrato de prestação de serviços. Empreitada, aquela pessoa contratada, ela é contratada para uma obra pronta e acabada. Aí eu teria contrato de empreitada. Tá, a prestação de serviços, que para mim me parece gênero de todos esses contratos, empreitada, transporte, mandato e por aí vai, ela perdeu um pouquinho o interesse do estudo no Código Civil. Porque a gente sabe que a prestação de serviços, o serviço prestado por uma pessoa, ficou um contrato tão importante, tão cheio de sutilezas, que ele acabou saindo destacado do Código Civil e passou a compor um ramo específico do direito, que é o direito do trabalho, que vocês estão tendo aula aí com o nosso querido professor Alexandre Teixeira, por exemplo, né? Então, o contrato de prestação de serviços, 90% dessa prestação do serviço, se aplicar aqueles 4 ou 5, dependendo do autor, né? 4 ou 5 requisitos, caracterizado está a relação de emprego, a relação de trabalho, e aí já seria contrato de trabalho. O restante da prestação de serviços, ou seja, quando não há uma relação empregatícia, eu tenho que saber se não é relação de consumo. Porque ou o trabalhador faz um contrato de trabalho, e aí este contrato vai ser regido pela CLT, terei a minha Justiça do Trabalho como justiça especializada, ou então eu estarei diante da relação de consumo, não é? E se é relação de consumo, eu não vou também aplicar o contrato de prestação de serviços no Código Civil. Em outras palavras, o contrato de prestação de serviços delineado no Código Civil, ele perdeu muito a importância, porque a maioria desses contratos eu vou para a CLT. E o que sobrou, o que não vou para a CLT, porque não é contrato de trabalho, vai cair, vai desaguar na relação de consumo, né? Então, por exemplo, se eu estou contratando um pintor para fazer a pintura de uma parede lá em casa, etc., primeiro, se não for contrato de trabalho, vai ser relação de consumo. Eu serei consumidor e aquela pessoa fornecedora, já que ele está me prestando um serviço, caracterizado lá pelo artigo 2º, artigo 3º, parágrafo 2º do próprio Código de Defesa do Consumidor. Muito bem, olha só, eu vou fazer com vocês a distinção clássica, que porventura pode cair em prova, sobre prestação de serviços e empreitada. Pela doutrina tradicional, vou colocar aqui no quadro, vou colocar aqui numa outra página para ficar mais fácil o nosso estudo, olha só. Eu vou colocar aqui prestação de serviços, prestação de serviços, e vou colocar aqui ao lado assim, olha, contrato de empreitada. Empreitada. Muito bem, a primeira distinção entre esses dois contratos é que na prestação de serviço, aquela pessoa ela vai ser contratada para um tipo de serviço qualquer, ao passo em que na empreitada haverá a contratação para uma obra pronta e acabada. Ora, se a prestação de serviços é para um serviço qualquer, então imaginem uma pessoa que eu contrato para lavar carros. Ela vai começar de manhã, termina à tarde, no dia seguinte ela lava outro, quantos derem, etc., enfim. Percebam vocês que a obrigação que tem o prestador do serviço perante o dono desse serviço é uma obrigação de meio. Ele não está preocupado com o término do trabalho. Ele vai simplesmente lavar carro, por exemplo, como ele vai simplesmente pintar a parede. Então, na prestação de serviços, a obrigação que tem o prestador do serviço é de meio. Agora, imaginem no contrato de empreitada. Eu contratei uma determinada pessoa para que ela providenciasse a lavagem do meu carro e vai me entregar o carro pronto ao meio-dia, por exemplo. Vocês concordam que a obrigação do devedor agora, do empreiteiro, no caso, é uma obrigação de resultado? Não me interessa se ele vai trabalhar só meia hora, se ele vai colocar um monte de gente para trabalhar ao mesmo tempo, se ele sozinho vai dar conta do serviço, isso pouco importa. Mas ele deverá me entregar o carro pronto ao meio-dia, conforme o combinado.
Então, vou colocar aqui no quadro assim, olha. Prestação de serviços. O prestador do serviço assume uma obrigação que é de meio. Ele não tem preocupação em terminar serviço algum. Ele vai começar hoje, amanhã continua, depois também, etc. Vai ser remunerado à medida em que os dias vão passando. Já no contrato de empreitada, aqui é diferente. A obrigação do empreiteiro será de resultado. Né? Eu fui contratado para pintar a casa de uma determinada pessoa até sexta-feira, portanto. Então, até sexta-feira eu tenho que entregar a casa pronta. Não importa se eu vou sozinho, se eu vou com um monte de gente, se eu vou trabalhar só pela manhã, se eu vou trabalhar nos 2 expedientes, isso pouco importa. Prestação de serviços, não. Não importo agora com o término do trabalho, eu simplesmente vou ficar cumprindo aqui o meu serviço. Ora, se na prestação de serviços eu fui contratado, por exemplo, para pintar paredes, e aí vou trabalhar de manhã, de tarde, folga 1 hora, etc. e tal, deve haver uma certa subordinação. Ora, se a pessoa não é compelida para um resultado, para o término desse trabalho, é porque exige que alguém fiscalize aquele serviço sob pena de a pessoa, então, não trabalhar. Já na empreitada é diferente, pessoal. Na empreitada, se eu me obriguei a entregar a casa toda pintada na sexta-feira, eu não preciso que ninguém fique me fiscalizando. Na sexta-feira eu vou entregar a casa pronta, tudo direitinho como combinamos. Então, olha, na prestação de serviço, há subordinação entre o prestador de serviço e o dono do serviço. Já no contrato de empreitada, não existe subordinação entre o empreiteiro e o dono da obra. Vou colocar aqui, então, a segunda diferença clássica, né? No contrato de prestação de serviços, como a obrigação é de meio, haverá, portanto, subordinação. E, por sua vez, no contrato de empreitada, como eu tenho uma obrigação de resultado, não precisa haver subordinação. Eu sou contratado, por exemplo, para entregar a casa pronta, pintada, na sexta-feira. Não preciso de ninguém ficar me fiscalizando, né? Apesar de não haver subordinação, eu vou botar assim, olha. Mas é claro, né? Mas o empreiteiro... Mas o empreiteiro, ele vai trabalhar sob as instruções do dono da obra, né? Me parece bastante óbvio também. Tudo bem que não há subordinação. Mas é claro que eu devo ouvir o dono da obra para saber, por exemplo, qual é a tinta que eu coloco, qual é o material, etc., né? Dono da obra. Muito bem, e a terceira distinção, que também é clássica, ora, na prestação de serviços, se a obrigação do prestador de serviços é de meio, a responsabilidade que porventura vai surgir será subjetiva. Ao passo em que no contrato de empreitada, a responsabilidade que eventualmente surge é objetiva, já que a minha obrigação ela é de resultado. Isso aqui eu acho que a gente já falou lá nas primeiras aulas, quando estávamos falando talvez sobre classificação das obrigações, não é? O devedor que assume uma obrigação de meio, a responsabilidade dele só será subjetiva, ou seja, será apurada mediante a verificação de culpa. Já o devedor que assume uma obrigação de resultado, a responsabilidade dele vai surgir se ele não atingir o resultado, independentemente da verificação de sua conduta culposa. Responsabilidade, portanto, é objetiva. Então, vou colocar aqui terceira distinção, olha, na prestação de serviços, a responsabilidade, ela será subjetiva, né? E no contrato de empreitada, por sua vez, a responsabilidade aqui será objetiva. Pronto, responsabilidade objetiva. Eis aí, pessoal, que cai em prova de concurso. A distinção clássica entre a prestação de serviços e o contrato de empreitada. Prestação de serviço, obrigação de meio, eu não estou preocupado com o término do serviço. Empreitada, eu sou contratado para uma obra pronta e acabada. Então, eu tenho compromisso com o término dessa obra. A minha obrigação é de resultado, minha responsabilidade, portanto, será objetiva.
O problema é que o legislador, quando foi falar da prestação de serviços, ele às vezes se refere a um prestador de serviços que é contratado para uma obra pronta e acabada. E aí não seria mais prestação de serviços, porque pela distinção clássica seria contrato de empreitada. O professor Carlos Roberto Gonçalves detectou essa falha na legislação e a partir desse momento ele diz assim, olha, então eu não sei mais o que é contrato de prestação de serviço e o que é contrato de empreitada. Porque o próprio legislador, às vezes, comentando o contrato de prestação de serviços, se refere a uma obra pronta e acabada, isso seria empreitada. E aí a distinção ficou inócua. Então, para ele, professor Carlos Roberto Gonçalves, a quem rendo aqui minhas homenagens, porque o livro dele é um dos mais comentados hoje em dia, né? Mas para ele, professor Carlos Roberto Gonçalves, ele entendeu que a partir do Código de 2002, o contrato de empreitada se refere tão somente a construções. Então, por exemplo, é empreitada quando o empreiteiro é chamado para fazer uma casa, um viaduto, um condomínio de casas ou um edifício, isso é contrato de empreitada. E a prestação do serviço, ainda que seja por uma obra pronta e acabada, eu não vou chamar de empreitada e passo a chamar de prestação de serviços. Então, por exemplo, quando o Venosa diz que o professor, quando é contratado para escrever um artigo diário no jornal, é prestação de serviços, mas quando lhe é encomendado um livro que ele tem que entregar no final do ano, é empreitada, melhor ficarmos com a orientação do professor Carlos Roberto Gonçalves. Em ambas as situações, isso é contrato de prestação de serviço, que é gênero. E a empreitada vai se referir especificamente a construções. Então, casa, prédio, viadutos, etc., daí seria contrato, que é o que vulgarmente a gente fala, né? Quando a gente imagina um empreiteiro, vem logo à cabeça uma construção, uma ponte, um viaduto, algo parecido, né? Muito bem, olha só. Classificação de ambos os contratos dá para a gente estudar junto. Tanto a prestação de serviços como o contrato de empreitada são bilaterais, porque gera obrigação para ambas as partes. Tanto o prestador de serviços como o dono do serviço tem obrigação. Se eu for para a empreitada, tanto o empreiteiro como o dono da obra tem obrigação. Se eles são bilaterais, são também onerosos. A gente já viu isso, né? Onerosidade significa vantagem para ambas as partes. O prestador de serviços tem vantagem, porque ele vai receber o seu salário, ou melhor dizendo, a sua remuneração. Por sua vez, o dono do serviço também tem vantagem. Então, é bilateral, oneroso, ele passa a ser comutativo, porque as partes sabem de antemão qual é o tamanho da sua obrigação, o tamanho das suas prestações. Bilateral, oneroso, comutativo, não solene, porque a lei não exige nenhuma solenidade que seja da substância desse contrato, e, por sua vez, consensual, ou seja, se aperfeiçoa com o mero acordo de vontades. Então, na classificação, os dois contratos seguem a classificação clássica. São eles bilaterais, onerosos, comutativos, não solenes e, por sua vez, consensuais. Tá, o que eu teria especificamente para falar acerca de um ou outro contrato, isso visando a nossa prova de concurso, né? Isso visando as perguntas que o examinador eventualmente poderia fazer. O contrato de prestação de serviços, diz o legislador que não pode ser feito por um prazo superior a 4 anos. O legislador pensou assim, bom, talvez a prestação de serviço por um prazo superior a 4 anos conduziria a uma certa escravidão, onde a pessoa ia ficar atrelada a outra pelo resto da vida. Então ele estabeleceu um limite temporal máximo, 4 anos. Nada impede que termine um contrato e já comece outro logo em seguida, de 4 em 4 anos, né? Mas o legislador, pelo menos, ele dá um fôlego, um prazo, para que o prestador de serviços possa repensar a sua contratação. É engraçado que a prestação de serviços, pessoal, e eu disse que ela está muito mal situada no Código Civil, o legislador usa termos que não são do direito civil, que são do direito do trabalho. O legislador fala, por exemplo, em salário. Não seria salário, poderia ser retribuição ou remuneração. O legislador fala em aviso prévio, onde no direito civil melhor se fosse notificação premonitória, por exemplo, não aviso prévio, né?
Então, o legislador, ele dá alguns termos que, na verdade, são do direito do trabalho, fazendo com que o contrato de prestação de serviço muito mais se aproxime, na realidade, do direito trabalhista. Né? Então, olha, primeira característica, prestação de serviços não pode ser convencionada por um prazo superior a 4 anos. Prestação de serviços e empreitada são contratos intuito personae, ou seja, eles existem em razão de determinada pessoa. Então, havendo a morte do prestador de serviços ou do empreiteiro, o contrato estará extinto. O legislador também fala na prestação de serviços, ele fala da prestação de um serviço por quem não tenha uma certa habilitação. E esse artigo também peca por uma imprecisão enorme. Eu vou até convidá-los aqui para que a gente possa fazer a leitura desse artigo. Trago aqui para o código aqui, por gentileza. Olha só. Prestação de serviços. Tá, aqui o 593, ele vai começar a dar o conceito, né? Ou seja, a prestação de serviço que não estiver sujeita às leis trabalhistas, e a maioria está, né? Ou em uma lei especial, e aqui eu preciso dizer a vocês que prestação de serviços, na sua maioria das vezes, será regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Se não for nem pelo um nem pelo outro, agora eu vou para as disposições nesse artigo. Ou seja, o caráter aqui é puramente subsidiário. Né? Tá, 594 ele tenta dar uma espécie de conceito, né? Toda a espécie de serviço ou trabalho, desde que seja lícito, pode ser material ou imaterial, pode ser contratada mediante uma certa retribuição. 595, no contrato de prestação de serviços, quando qualquer das partes não souber ler nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por 2 testemunhas. Mas vejam vocês, esse instrumento que poderá ser assinado a rogo é quando as partes não sabem nem ler nem escrever. Porque eu disse a vocês que o contrato de prestação de serviços, ele é não solene, ou seja, pode ser feito de forma verbal. Não se tendo chegado, 596, não se tendo estipulado nem chegado a um acordo entre as partes, fixar-se-á por arbitramento a retribuição, segundo o costume do lugar e o tempo de serviço e sua qualidade. A retribuição deve ser paga depois de prestado o serviço, ou se por convenção ou costume não houver de ser adiantada ou paga em prestações. Até aqui nada demais, né, pessoal? Os artigos são bastante simples. A prestação de serviços, diz o 598, não se poderá convencionar por mais de 4 anos. Falei para vocês, né? O legislador estabelece um limite máximo temporal para o contrato de prestação de serviço. Embora o contrato tenha por causa o pagamento de uma dívida de quem o presta, ou se destine à execução de certa e determinada obra. Olha que esquisito, olha aqui, olha. Certa e determinada obra, pela doutrina clássica, isso daqui deveria ser contrato de empreitada, né? Neste caso, decorridos 4 anos, dar-se-á por fim do contrato, ainda que a obra não tenha sido concluída. Não havendo prazo estipulado, nem se podendo inferir da natureza do contrato ou do costume do lugar, qualquer das partes ao seu arbítrio, mediante um aviso prévio, poderá resolver o contrato. Esse aviso prévio aqui, melhor deveria ser substituído por uma notificação premonitória, né? Aviso premonitório, alguma palavra, alguma expressão que seja mais afeita ao direito civil. Aí ele diz que o aviso pode ser dado com antecedência de 8 dias, se o salário, olha só, ele fala em retribuição e aqui ele peca falando em salário, né? Se o salário não houver sido fixado por tempo de 1 mês, com antecipação de 4 dias se o salário tiver sido ajustado por semana ou quinzena, e de véspera, quando se tenha contratado por menos de 7 dias. 600. Não se conta no prazo do contrato o tempo em que o prestador de serviço, por culpa sua, deixou de servir. Logicamente que se é por culpa sua que surge responsabilidade, né? Contrato de prestação de serviços, nesse ponto aqui, segue a regra geral. E, logicamente, que o devedor, no caso aí o prestador do serviço, poderá se ausentar naquelas hipóteses de caso fortuito, força maior, etc. Né? 601. Não sendo o prestador de serviços contratado para certo e determinado trabalho, entender-se-á que se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com suas forças e condições,
Vejam vocês aqui que, num primeiro momento, o contrato de prestação de serviços, a obrigação, por exemplo, ela é de meio, né? O prestador de serviços, contratado por um tempo certo ou por uma obra determinada, vejam vocês que obra determinada parece se assemelhar mais ao contrato de empreitada, né? Não se pode ausentar ou despedir sem justa causa. Esse termo aqui também é do direito do trabalho, olha, ele não deveria ser usado aqui no direito civil, antes de preenchido o tempo ou concluída a obra. Se despedir sem justa causa, terá direito à retribuição vencida, mas responderá por perdas e danos. O mesmo dar-se-á se despedido por justa causa. Tá, esse aí é complementado pelo 603, né? Se o prestador de serviço for despedido sem justa causa, a outra parte será obrigada a pagar-lhe por inteiro a retribuição vencida e por metade a que lhe tocaria de então ao termo legal do contrato. Muita atenção aqui, olha só. Quando o contrato de prestação de serviços, ele acaba sendo extinto e o prestador de serviços, então, ele é despedido sem justa causa, é diferente da CLT. Aqui, para essa situação, eu tenho direito a receber as prestações vencidas, né, que já se venceram, e eu tenho direito, por metade, a receber as prestações vincendas. Então, imaginem que eu fiz um contrato de 1 ano, por exemplo, para escrever num jornal. Com 6 meses, eles me colocam para fora, alegando que não tem mais interesse na minha contratação. Então, eu tenho direito de receber os 6 meses que eu já trabalhei, as parcelas vencidas, e eu tenho direito a receber por metade as parcelas vincendas. Então, faltariam ainda mais 6 meses, já que eu fui despedido sem justa causa, eu tenho direito a 3 meses do meu salário, e essas expressões não se adequam ao direito civil, né? Muito bem, 604, terminado, fim do contrato, o prestador de serviços tem direito a exigir da outra parte uma declaração de que o contrato está findo. Igual direito lhe cabe se foi despedido sem justa causa ou tiver havido um justo motivo, aqui nada de especial também, né? Nem aquele a quem os serviços são prestados poderá transferir o direito aos serviços ajustados, nem o prestador de serviços, sem aprazimento da outra parte, dar substituto a quem os preste. Olha, pessoal, contrato de prestação de serviços, ele é, portanto, personalíssimo, né? Intuito persone. As obrigações de ambas as partes, hein? São personalíssimas. Tá, e quando eu puxei vocês aqui para os artigos da lei, eu estava me referindo ao 606. Acabei lendo os outros artigos aqui para a gente já avançar um pouquinho a matéria. O 606 fala da prestação de serviços por aquela pessoa que não tenha o título necessário para prestar o serviço. Então, a prestação de serviços feita por uma pessoa não habilitada àquele tipo de contratação. E olha só como é que o legislador determinou. Artigo 606. Se o serviço foi prestado por quem não possua o título de habilitação ou não satisfaça os requisitos outros estabelecidos em lei, não poderá quem os prestou cobrar a retribuição normalmente correspondente ao trabalho executado. E vejam vocês que aqui eu tenho um ponto, né? Então, vou colocar aqui assim, olha, vou botar até com uma outra cor aqui, olha. Vejam vocês que aqui há um ponto. Agora, eu continuo com o artigo. Mas, se deste resultar benefício para outra parte, o juiz atribuirá a quem o prestou uma compensação razoável, desde que tenha agido com boa fé. Então, vejam vocês, olha só. Qual é a mentalidade do 606? Se uma pessoa, ao prestar o serviço, não tinha a habilitação necessária, ela não vai poder cobrar o mesmo valor que cobraria uma pessoa que teria ou que tinha a habilitação. Tá, até aí tudo bem, eu estou entendendo. Aí vem a segunda parte do artigo. Mas se esse serviço prestado resultou em benefício para outra pessoa, eu, prestador de serviço, não posso cobrar o valor que normalmente cobraria uma pessoa habilitada, mas o juiz deverá arbitrar uma certa remuneração, logicamente inferior àquela pessoa que possui o título. Até aí ficou ótimo. O problema reside no parágrafo único. Olha lá. Não se aplica a segunda parte desse artigo,
quando a proibição da prestação de serviços resultar de lei de ordem pública. Olha, pessoal, o que o legislador quis dizer, eu entendi. Ele quis dizer assim, olha, não deve ter direito à retribuição se a pessoa, ao prestar o serviço, não possuía habilitação e, ao prestar esse serviço, acaba por afrontar uma lei que é de ordem pública, né? Serviço prestado por uma pessoa, sei lá, serviços médicos, por exemplo, prestado por uma pessoa não habilitada, um estelionatário, se passando por médico, abre um consultório, por exemplo, num bairro periférico, e começa a prestar serviços. Vejam vocês que, logicamente, que por afrontar uma lei que é de ordem pública, esta pessoa não deverá receber nenhuma retribuição. É isso que o legislador quis dizer. Mas o problema é que a redação do parágrafo único manda não aplicar a segunda parte do artigo. Ora, se eu não aplico a segunda parte, é porque eu posso aplicar a primeira parte, né? Então vejam vocês o que diz aqui, olha. A segunda parte do artigo vem aqui, olha. Mas se deste resultar benefício para a outra parte, o juiz atribuirá a quem o prestou uma compensação razoável, desde que tenha agido com boa fé. Então vejam vocês, eu não aplico o que está em azul, mas então, já que eu não aplico a segunda parte, eu posso aplicar a primeira, né? E a primeira seria essa aqui, olha. Se o serviço for prestado por quem não possua um título ou não satisfaça requisitos outros, não poderá quem os prestou cobrar a retribuição, normalmente correspondente. E aí o professor Venosa entende assim, olha, ele não poderá cobrar a retribuição que normalmente se cobra, mas poderá cobrar uma outra retribuição, o que é um contrassenso, o que é um absurdo, né? Quer dizer que se eu não tenho um título, prestei o serviço e não afrontei uma lei de ordem pública, o juiz deverá determinar qual é a minha remuneração. Agora, se eu presto um serviço afrontando uma lei que é de ordem pública, eu mesmo posso determinar a minha retribuição. Só não posso cobrar o que normalmente se cobraria daquela pessoa habilitada. É um contrassenso, né, pessoal? Houve um erro aí na redação do artigo 606. E aí o professor Silvio Rodrigues, também alertando sobre esse equívoco na redação do 606, ele diz o seguinte, olha, na verdade, se a pessoa tem ou não direito à remuneração, vai estar em indagar se ela tinha ou não a boa-fé quando contratou. Porque às vezes eu posso até ofender uma lei de ordem pública, mas se eu estou de boa-fé, eu devo sim ser remunerado. Vou dar um exemplo. Imagina que numa cidade do interior, numa fazenda, por exemplo, uma região bem afastada, não há posto de saúde, não há profissional médico habilitado, ninguém. E eu tenho lá uma parteira que às vezes presta um determinado serviço. E essa parteira é chamada às pressas para fazer um parto ali na fazenda de alguém. Vejam vocês que ela está quase que em estado de necessidade. Não há outra pessoa que possa prestar o serviço a não ser ela. Só que ela não é habilitada para fazer isso. E mais, ela não é habilitada e ao providenciar um parto feito através de uma cirurgia, não um parto normal, claro, né? Mas ao fazer o parto, ela vai estar sim ofendendo uma lei que é de ordem pública. E se ela ofende uma lei de ordem pública, não era para receber remuneração alguma? Depende. Se aquela pessoa estava de boa fé, me parece que ela tem direito sim à remuneração. Logicamente que não pode ser a mesma remuneração de quem possua um título de habilitação. Ao passo em que se a pessoa prestar o serviço, não possuindo habilitação, e ao mesmo tempo está de má fé, ela perde completamente o direito à remuneração. Já que há o defeito na lei, me parece que essa daí seria a melhor atitude, a melhor saída realmente. Muito bem, pessoal. 607 vai dizer mais ou menos assim, olha, contrato de prestação de serviços vai acabar com a morte de qualquer das partes, por isso eu disse a vocês que o contrato é personalíssimo, não é? Ou então ele vai terminar pelo término do prazo, pela conclusão da obra, olha só, a conclusão da obra era para ser empreitada, né? Por rescisão do contrato, mediante aviso prévio, e aqui esse termo está incorreto, né, pessoal? Se é término do contrato mediante aviso premonitório, o termo aqui não poderia ser rescisão. Aqui teria que ser resilição. Esse é o termo correto, né? Por inadimplemento de qualquer das partes, etc., que aí é resolução, ou então pela impossibilidade da continuação do contrato motivada por força maior,
Logicamente, quando o legislador fala em força maior, ele deve se referir também a caso fortuito, né? Caso fortuito também. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo aqui e a gente volta lendo os artigos de empreitada para a gente passar e superar essa matéria. Forte abraço, bons estudos.